Olá, paz de Jesus e o amor de Maria, tudo bem? Meu nome é Ronaldo Sena, sou coordenador da Renovação Carismática Católica e eu vim hoje aqui com meu amigo João Paulo falar com você que está nos vendo aí no vídeo ou pelas redes sociais, tá bom? Todos nós sabemos que esse ano de 2020 é um ano eleitoral e aí a gente tem as eleições nos municípios. E é sobre isso que nós viemos falar nesse vídeo. Então, a Renovação Carismática Católica, ela tem como trabalho de evangelização o Ministério de Fé e Política. E o Ministério de Fé e Política ele tem duas vertentes, que é acompanhar, principalmente nesse ano eleitoral, os vocacionados e também estimular esse trabalho que nasce do coração do próprio vocacionado. Então, o movimento eclesial ele tem essa dupla realidade de acompanhar e também de incentivar. E por isso nós estamos com essa pessoa aqui, que é o João Paulo. Tudo bem, João Paulo? Seja bem-vindo. Pai Jesus, Ronaldo Sena, é uma alegria estar com você aqui. Pai Jesus também é você que nos assiste. Tá, nós sabemos que por João Paulo estar aqui, teve que ter um discernimento, sobre os vocacionados. Como chega próximo do ano eleitoral, a gente tem dentro dos leigos católicos em geral, sobretudo da Renovação Carismática também, aqueles vocacionados que são chamados à vida pública. E aí, como o nosso ministério, nós temos essa situação de acompanhamento, nós temos um discernimento. E por isso João Paulo está aqui, ele passou por esse discernimento. Não é uma questão de escolha da renovação, mas um discernimento pautado na palavra de Deus e sobretudo nos valores morais. Os valores morais que vão aí trazer aquilo que é a vocação da vida pública. E por isso eu queria nesse momento agora saber quem é o João Paulo. Ronaldo Sena, João Paulo, eu tenho 40 anos, sou casado com a Juliana, pai da Luísa, da Vitória, do Davi, do Samuel, vírgula. A gente não sabe se vai ter mais. Sou goianiense, já fui presidente da Associação de Moradores, conselheiro tutelar por 2 mandatos, mas tudo isso graças a um chamado, não só por esse momento que eu estou vivendo aqui, mas pelo chamado que eu tive desde criança de servir a sociedade. É interessante, você falar disso, porque muitas pessoas querem ingressar na vida pública, mas às vezes não escuta o chamado, porque também é um chamado de Deus, o que nos fala o nosso Papa Francisco, que nós não devemos lavar a mão como Pilatos, porque há um chamado. O leigo deve se envolver na vida pública não simplesmente por querer, mas porque há um chamado a fazer o bem às pessoas. Então você é casado, tem 4 filhos, e aí não sabe se vem... De repente é o 5º, a gente não sabe. Então você tem todo esse trabalho aí dessa base, na vida social já, como conselheiro tutelar. Então você conhece bem a realidade do povo mesmo goianiense, do que o povo está precisando realmente, Exatamente, Ronaldo. Assim, desde criança, quando eu via meu pai trabalhando já em conselho de associação de moradores, eu fui tendo também esse desejo, vamos dizer assim, que eu comecei a imitá-lo. Mas depois, na própria renovação carismática, ficando sabendo desse discernimento político, que 2 em 2 anos, quer queira, quer não, teria que ir acontecendo, eu fui entendendo que eu não estava na renovação carismática à toa, que a renovação carismática iria contribuir para que eu entendesse que não bastava só gostar de política, que é o meu caso, não bastava só ter consciência política, mas que eu tinha um chamado ainda especial, que é servir através de algum mandato. Como eu já disse, associação de moradores, conselheiro tutelar por 2 vezes, e agora
se Deus permitir, com essa indicação da renovação carismática, poder servir a população goianiense como vereador. É interessante o que você falou, né, que a gente tem que ver com essa ótica do serviço, né? A política, ela é um serviço para o bem comum da sociedade. Então, a gente vê já essa vocação, né? Na própria fala sua, a gente vê essa vocação. Agora eu queria conhecer o João Paulo, que teve experiência com Deus. Como é que foi a sua caminhada? Como é que você começou? Da onde que você veio? Qual paróquia? Como é que é a sua história na caminhada cristã? Eu comecei num grupo de jovens, Renascer, na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, do setor União, em 1997. Fiz um retiro, depois no outro encontro eu pude servir a Deus, e nesse encontro eu tive algo muito especial, vamos dizer assim, que eu descobri que estava doente. Ou seja, eu descobri que estava com um tumor na cabeça. Então eu tenho uma cicatriz, um furadinho na testa, porque eu descobri que estava com um tumor, né? E a minha experiência, e graças a Deus eu conheci Jesus antes disso, comecei a caminhar com Jesus antes da enfermidade, mas foi na enfermidade que eu tive a experiência do amor da comunidade. Foi na enfermidade que eu tinha certeza que tinha pessoas rezando por mim naquela UTI. E na UTI foi o meu encontro com Jesus. Era para eu ter perdido o olho esquerdo, era para ter feito enxerto, né, com um pedaço da pele da coxa para colocar no olho. E eu me lembro, isso é muito forte assim na minha vida, é que naquele dia, quando eu estava naquela UTI, eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me tirar daqui sem nenhuma necessidade de tirar um olho, de ficar sem o olho, se eu sair daqui com muita saúde mesmo, sem muita sequela, a minha vida restante será para servi-lo. Então eu tive um encontro com Deus, mas o que me fez abraçar o próprio Deus foi a doença, foi a dor. Então, o meu início foi dessa forma. Então, eu vim de jovem, né? Continuo com cara de jovem, mas é uma bênção ter grupo de jovens nas paróquias, né? Quando eu vejo os jovens aí rezando, é diferente, né, Ronaldo? É diferente. Não menosprezando nós agora, mas grupo de jovens é uma bênção, é uma maravilha. Aí você teve uma experiência com a renovação carismática. Como é que foi esse começo aí da renovação? Exatamente. Aí eu fui inserindo, por causa dessa decisão minha, fui membro de núcleo de grupo de jovens lá no Renascer. Depois me tornei, na época tinha, né, o vice-coordenador de região. Na paróquia eu me tornei coordenador da renovação carismática na paróquia. Naquela época a renovação tinha 14 grupos de oração, grupos de orações naquela região. E o Senhor me deu a graça de também experimentando outras missões. Eu participei também na época da Secretaria Moisés, hoje é o Ministério de Intercessão, como também do Ministério Jovem, para quem é novo, antigamente Secretaria Marcos. Mas o meu chamado sempre foi de comunicar, de pregar. Mas essa base, Ronaldo, na intercessão, essa base no Ministério, um grupo de jovens, me ajudou muito a não só ser o missionário que eu sou hoje, mas também como pessoa. Porque ali na juventude eu descobri os valores que a própria palavra de Deus nos propicia. Valores esses que entram em concordância com aquilo que a sociedade precisa, que é a verdade, a caridade, a fraternidade. Olha aí a época da pandemia que nós estamos. Esses são os valores que têm sido primordiais para que as pessoas possam sair dessa situação tão crítica nesse ano de 2020. Maravilhoso. Eu queria já falar sobre essa questão de valores, que aí a gente já entra no propósito também. Você participa de um grupo de oração para famílias. Eu queria que você falasse um pouco, da sua caminhada no grupo de oração, mas também do propósito
com esses valores do propósito, que aí vai trazer tudo aquilo que a vocação que Deus colocou no seu coração para esse momento agora eleitoral. Tá bom. Então o Senhor colocou no meu coração que essa indicação não seria algo pessoal. A renovação não me indicou para que o João Paulo, de repente, se for da vontade de Deus, seja eleito vereador. O Senhor colocou no meu coração que essa indicação tem um propósito maior, que é diferente de projeto. Porque projeto pode ser algo muito particular, algo de um segmento. Agora, propósito não. Propósito é maior do que a pessoa que talvez esteja na frente. E qual seria esse propósito, não? O propósito principal, que é a vida. Se a gente perceber o que Jesus fala e refletir em João 10, no versículo 10, ele fala assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O que significa isso? É que esse versículo mostra qual o propósito de Deus para a vinda de Jesus aqui na nossa terra. É para que todos os irmãos, todos os filhos, todas as nações, toda pessoa, Ronaldo, tenha experiência com a vida em abundância. Nossa, é lindo isso, né? E a gente vê que não é só você desejar ir, né, para ir para a política, ou você ter um projeto que ia beneficiar várias pessoas. Mas isso que você está trazendo aqui é muito maior, né? Quem não tem propósito não tem a finalidade de onde chega. Então, você que está nos vendo aí pode compreender que é muito maior do que talvez a gente tenha chegado até aqui, porque a gente está entrando em todo esse discernimento, nesse trabalho. Olha só, nós sabemos o quanto é difícil, né, o campo da evangelização, e principalmente na polícia. Então, o propósito também de trazer a vida, né, de zelar pela vida, de cuidar pela vida, ter a vida, né, como, né, base da família e da sociedade, isso é evangelização. Isso é o anúncio do Evangelho, né? Então, há um propósito aqui, há um propósito e um discernimento com esse propósito. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Eu, como coordenador da Renovação Carismática, né, eu fico muito feliz por isso a gente está aqui, né, te conhecendo um pouco mais e trazendo para as pessoas tudo aquilo que Deus tem preparado, né, para esses tempos. Mas eu queria, além disso também, você tem alguns trabalhos, né? Você escreve, você, né, lançou alguns livros. Eu queria que você falasse um pouco de algumas obras que você tem também, para a gente conhecer também um pouco mais da sua vida, de quem você é. Exatamente. Eu tenho uma coleção que o Espírito Santo colocou no meu coração, que chama Coleção Rezando Sempre. Eu tenho, na verdade, 5 livros, 3 já foram impressos e vendidos. O primeiro se chama, né? Orações de Libertação e Defesa. Oração para se defender espiritualmente contra a inveja, contra a perseguição espiritual, né? Foi um sucesso, graças a Deus. O segundo livro foi o do Rosário mais 7 terços, onde eu falava dessa grande devoção do Rosário, da importância do Rosário, da importância da Ave Maria no nosso dia. Como também outros terços, terço da libertação, da divina providência. Ronaldo, terços e devoções que eu aprendi aonde? No grupo de oração. Então, assim, às vezes Deus nos ensina alguma coisa, nos coloca em um lugar por um propósito. Talvez não é do meu agrado momentaneamente, talvez é alguém que quis colocar você no ministério, porque antes eu queria pregar, mas Deus me colocou aonde? Na intercessão, para que antes de pregar, eu aprendesse a rezar. Então entenda dessa forma. E o terceiro livro, que foi impresso também, lancei agora no ano de 2019, foi o Ofício de Nossa Senhora, mais devoções. Aí eu tenho um livro que era para ser lançado esse ano, que é Pois os que te adoram, orações a Jesus sacramentado. E tem o quinto livro, que são orações de combate. Porque nós vivemos hoje, Ronaldo, não só apenas uma questão humana,
ou ideológica. As pessoas têm que entender que por trás disso tudo existe um combate espiritual, como o próprio São Paulo nos informa, né? E além disso, eu tenho algumas formações, alguns treinamentos para oratório, para quem prega, né? Por aquilo que a gente foi vivenciando no dia a dia. Deus foi querendo que a gente ajudasse através das nossas experiências. Agora, você falou da questão do propósito, na prática desse propósito da vida. Se o vereador estiver na porta de um cais, não só fiscalizando, mas chegando ali naquele gestor do cais falando assim, o que está faltando aí? É médico? É material para atendimento? É falta de organização? É falta de estrutura? Está dentro do propósito da vida, porque se o vereador fiscaliza um cais, ajuda aqui naquela unidade de saúde a ter o melhor atendimento, o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando a vida. A mesma coisa num CIMEI, está faltando alguma estrutura nesse CIMEI, ou num bairro que não tem CIMEI. Se um vereador ali está próximo daquela comunidade e ajuda a comunidade a receber um benefício do CIMEI, está dentro do propósito da vida. Não é? Então, nós teremos, e o lema nosso durante 4 anos, se for da vontade de Deus, é ter um gabinete pela vida. Aonde dentro desse gabinete pela vida, o nome já fala, nós teremos em todas as ações, em todas as atitudes, focado numa melhor qualidade de vida para cada família goianiense. Sabe o que, Ronaldo? Que eu tenho certeza que não só para mim, mas também para você, a família goianiense, a sua família que nos assiste agora, é sagrada. Então ela precisa ser respeitada e ela precisa ser atendida por esse propósito que a renovação indicou, de ter um trabalho também no meio político, através de um mandato que traga mais qualidade de vida para cada família goianiense. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Então nós estamos aqui conhecendo um pouco mais, né, dessa pessoa maravilhosa que é o João Paulo, pai de 4 filhos, esposo, missionário, dedicado, pregador, já trabalhou aí, né, em várias ações sociais, conselho tutelar, né? Então é um homem que tem virtudes, né? Como a gente precisa de pessoas virtuosas diante, né, de toda essa realidade que a gente vê, né, hoje aqui no Brasil, né? Além não só de virtudes, as pessoas precisam também de ter o discernimento do chamado de Deus. Eu vejo claramente isso aqui conversando com você. Tem muitas pessoas, tem outras pessoas, inclusive até leigos também católicos, que, né, vão se lançar candidatos também e tal, mas a gente vê que eles não têm discernimento. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, estou trazendo aquilo que é do humano, né? Porque quem tem formação, por exemplo, até sobre Santo Tomás, que ele traz sobre as virtudes morais, então a gente consegue perceber que é muito mais um desejo pessoal do que um discernimento do chamado a Deus através de uma vida virtuosa. Então não adianta você, né, querer, né, ir para a política ou tal, ou ter um projeto, mas se você não é um homem virtuoso, a base é em casa, primeiro na família. Eu achei muito bonito, eu acho que você não falou aqui ainda, sobre o seu pai, que eu creio que é a base, né, quando você via ele fazendo esses trabalhos sociais e tal. Eu queria que falasse um pouquinho do seu pai, porque o filho é o espelho de quem o pai é. É verdade, meu pai hoje tem 80 anos, né? Lá no setor União, na região sudoeste, ele é conhecido como Piau. Mandar um abraço para ele aqui. E eu sou Piauzinho, né? Então, assim, eu vi ele trabalhando em associação de moradores quando criança. Eu via em reunião de sindicatos. E eu ficava encantado com aquele movimento. As pessoas tinham um propósito, de se organizar, como associação de moradores ou como um sindicato, né? Então eu percebi isso. E foi na renovação que eu me encontrei, aonde eu entendi que, além de gostar de política, gostar de participar dessas organizações,
o Senhor tinha um chamado para mim. Sabe, Ronaldo? Eu entendi isso. Porque antes eu tinha até preconceito de mim mesmo, desse chamado à política. Eu tinha vergonha de falar. E depois, quando eu fui me colocando, continuei um pouco com vergonha, porque as pessoas começaram a me criticar. Não, política não presta, não adianta nada isso. Mas o Senhor foi me tratando, foi me amadurecendo. Mas um detalhe importante nesse processo de discernimento, de conhecimento da minha vocação na vida pública, foi os acompanhamentos que a Renovação Carismática foi fazendo. Para você que não me conhece, eu participei de 4 discernimentos, 4, Ronaldo. E só agora eu fui ser indicado. E nos outros 3, eu apoiei quem a renovação indicou. Por quê? Por ser a pessoa A ou a pessoa B? Não. Por causa da renovação carismática. Porque eu não acreditava que a renovação carismática ia rezar para um discernimento e escolher uma pessoa errada. Nunca acreditei isso. Mas eu acreditava que a renovação tinha um discernimento certo, e eu preferiria obedecer à renovação, alguns falam, né, errar com a igreja do que acertar sem ela. Agora, se o irmão ou a irmã não ganhou a eleição, é outra história, mas eu participei de indicação para deputado federal, para deputado estadual, para 3 indicações de vereadores, né, para chegar aqui hoje e ter essa maturidade e entender que não é o nome do João Paulo que está sendo indicado, é um propósito. Propósito de quê? Da defesa da vida. Porém, não basta ficar com um discurso, Ronaldo, e você que me assiste, de defesa da vida, eu defendo a família, se no meu comportamento eu faço rachadinha no gabinete com o assessor, eu compro voto, eu ofereço projetos em troca de benefícios pessoais. Isso é defender a vida? Se tem alguém que promove isso na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa, nem a vida dele, Ronaldo, ele está defendendo. Porque o que o pecado atrai para a nossa vida? A maldição. Então, além da defesa da vida, e aí eu estou me comprometendo, nesse valor da verdade, da transparência e na defesa mesmo de uma qualidade de vida para cada família goianiense. Por quê, Ronaldo? Porque para nós, para mim, a sua família, meu irmão e minha irmã, é sagrada. Então, maravilhoso estarmos aqui, estar com o meu irmão João Paulo. Agradeço muito, porque tem muitas pessoas que talvez não conheciam mais profundo quem é o João Paulo. É lógico que não vai dar para conhecer profundamente, mas já dá para ter uma noção de quem é você, os valores, a sua trajetória, aí a sua caminhada, principalmente como família. A gente sabe que nesses últimos tempos a família foi muito atacada. É muito atacada. E a gente precisa de pessoas que tenham esses valores, não porque são valores que vão trazer voto. Não é isso. Valores que faz parte da vida. Então isso é muito importante. Então fico muito feliz com isso. Queria agradecer você por disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco. Se Deus quiser, pode ter mais. A gente vai. É necessário. É necessário que a gente vai estar fazendo mais. Se você quiser também, pode procurar o João Paulo nas redes sociais, Exatamente. Fala para eles quais são suas redes sociais, para eles entrar em contato com você, que você está disponível para ir conversar, reunir com o pessoal, se eles quiserem conversar mais com você próximo. Exatamente. Vai aparecer aqui, na tela, o meu Instagram é cmjoaopaulo, @cmjoaopaulo. Tem uma página, uma fanpage no Facebook, João Paulo Camargo, ou você vai achar também João Paulo Camargo Moraes, que é o meu perfil no Facebook. E aí eu quero fazer algo que tem gente que tem medo, viu, Ronaldo, que é passar o meu WhatsApp. Então, se você quiser me ligar, quiser receber as minhas propostas,
o meu histórico na área na igreja, como também na vida pública, como ex-conselheiro tutelar, como presidente de associação de moradores, como assessor parlamentar na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E aqui eu quero mandar um abraço para um irmão que eu tenho, assim, né, que é minha referência na política, que é o deputado Francisco Júnior, pré-candidato a prefeito. Agora pensa, se você tivesse um prefeito hoje, será que fecharia as igrejas da forma que foi fechado? Será que nós não teríamos, Ronaldo, um respeito, porque nós não fomos respeitados? Fecharam as igrejas como se fecha um boteco de esquina. Isso foi muito dolorido para nós. A igreja que faz um trabalho importante, é parceira do poder público em todas as áreas, não só na questão social, mas também na questão de saúde pública, de conscientização, na área da educação. Então é isso, Ronaldo. Eu agradeço ao irmão, porque agora tem que ser só por esse momento aqui com você, e agradeço a cada irmão, irmã, e eu quero aproveitar aqui, Ronaldo, e agradecer todo o conselho da Renovação Carismática, da cidade de Goiânia, por confiar na minha pessoa, mas eu sei que além da indicação da pessoa do João Paulo, tem algo maior, tem um propósito, e esse propósito principal é a defesa da vida. E eu me comprometo aqui, irmão, irmã, que assiste esse vídeo, na pessoa aqui, na presença do Ronaldo Sena, nosso coordenador, presidente do Conselho da Renovação Carismática na Arquidiocese de Goiânia. Eu faço o compromisso da transparência, da verdade e de trabalhar incansavelmente para que você, a sua família, cada família goianiense tenha uma melhor qualidade de vida. Sabe por quê? Porque para mim, a sua família é sagrada.